Vamos falar de música agora. Uma música diferente. Eu digo que é um canto, e não só digo porque é realmente, chamado canto gregoriano. É um gênero de música vocal muito utilizado pelo ritual da liturgia católica romana. As características deste canto gregoriano foram herdadas dos salmos judaicos e no século VI foi adaptado por Gregório Magno para ser utilizado nas celebrações religiosas da Igreja Católica. Segundo Santo Agostinho, ele sempre dizia: quem canta, né, ora 2 vezes. Não, máximo isso. Eu acho que o canto gregoriano é praticamente uma oração também, né? Tão belo que ele é. Paulo Valente é professor de canto e regente de canto gregoriano. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido. É verdade que para entender o canto gregoriano é necessário ter um texto junto ou não? Sim, é fundamental porque o canto gregoriano, a melodia é um veículo para o texto. Uhum. A melodia foi criada como uma maneira de tornar o texto mais intenso, para dar um caráter mais interpretativo, mais dramaticidade, na verdade, ao texto. Então, fundamental, o gregoriano tem que ter um texto, sim. Essa questão da dramaticidade ao texto, eu acho bem interessante você ter tocado no assunto, porque, ao contrário da música que a gente escuta na rádio, em CDs, enfim, é uma música onde o intérprete quer ser valorizado, né? E no canto gregoriano, não. É o texto e o próprio canto que é valorizado, e não a pessoa que está interpretando. Mais ou menos. Na Idade Média, havia solistas que eram muito bons. O canto, na verdade, foi através da música, na Idade Média, que algumas pessoas muito pobres chegavam a ter alguma notoriedade. É assim, os cantores, os grupos eram formados inicialmente por crianças, crianças que eram arregimentadas nas camadas mais pobres da população. Então essas crianças eram levadas para uma instituição chamada Escola Cantorum. E nessa instituição elas recebiam a melhor formação que se podia ter na época. Entendi. Elas, por exemplo, aprendiam a ler e escrever. Elas eram alfabetizadas, que era algo que até monarcas não dominavam, até reis. Havia reis que não sabiam ler nem escrever. Olha. A história fala disso, né? Pepino Breve, por exemplo, era analfabeto. Carlos Magno, alguns dizem que era analfabeto, mas ele dizia mesmo que ele não conseguia escrever. E esses garotos, então, recebiam uma formação, digamos, acadêmica, além da questão musical. Eles aprendiam latim, aprendiam o repertório em si, porque o repertório era transmitido oralmente. Não havia um sistema de escrita ainda. Então, tudo era memorizado. E desses garotos, claro, eles cresciam, a formação desse cantor demorava em torno de 11 anos. Para ele memorizar todo o repertório, sim. E esse garoto, uma vez que se tornasse adulto, então, ele era digamos, um profissional muito valorizado. Vários deles, inclusive, deixavam o canto para serem auxiliares, assim, assessores de reis, assessores de imperadores, etc. Bem, o que ocorre é que cantores que tinham vozes muito potentes, muito fortes, ou vozes muito bem trabalhadas, tem um autor que eu traduzi agora um trabalho dele, que vai ser publicado agora pela editora da Universidade Federal do Paraná. E ele fala que alguns solistas expunham a beleza da voz e a cabeleira também. Ele, com certeza, tirou isso de alguma referência, né, da época. Ô Paulo, e você tem um grupo de canto gregoriano que é o único grupo do Brasil. É o único grupo do Brasil que faz o canto gregoriano reconstituído, porque existem vários grupos de canto gregoriano. Os mosteiros, por exemplo, né, beneditinos, trapistas e tal, todos eles usam o gregoriano. E o que é o canto gregoriano reconstituído? É justamente o canto gregoriano realizado a partir de pesquisas feitas por musicólogos especialistas nessa área. Musicólogos que trabalham especificamente com a Idade Média. O canto gregoriano sofreu uma série de adaptações e uma série de deturpações ao longo dos anos. Até que no final do século XIX, houve um monge beneditino na França que conseguiu o apoio da Santa Sé. E ele começou o processo de restituição do gregoriano, só que ele só chegou até um ponto. Ele só chegou até uma etapa.
Os demais musicólogos continuaram trabalhando em cima disso. A gente fica muito feliz de receber o Paulo aqui, né? Que é um ícone, digamos assim. Ele é de Curitiba, Obrigado. né? A gente É de Manaus, mas mora em Curitiba. mora em Curitiba. Isso, é. E a gente escuta muito bem falar de você, do seu Obrigado. trabalho, do seu Obrigado. grupo. É um prazer te receber. E a gente vai para um break escutando o canto gregoriano do Paulo, porque no próximo bloco tem Gustavo Godoy contando os segredinhos ocultos das celebridades, tá? Já volto. Obrigada.